campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro Religião dos Espíritos. Capa lindíssima. Obra magnífica de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Hoje, capítulo de número 15, que tem como título Renascimento. Uma reunião pública de 2 de março de 1959. E vai ter o comentário de Emmanuel sobre a questão número 169 do Livro dos Espíritos, que fala a pergunta de Kardec aos Espíritos. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Interessante, né, meus irmãos? Então agora nós vamos ao comentário de Emmanuel sobre essa questão. Não guardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para adiante, sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele em um momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo, se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta, anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhe paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito, cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, fase de tela escura em que estagias a escola da própria sublimação, e se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia. Ou seja, meus queridos irmãos e irmãs, olhemos com atenção
as grandes oportunidades que nós temos todos os dias de renovar a nossa esperança, de renovar a nossa fé e de entender, acima de tudo, através da doutrina espírita, através dessas obras que incansavelmente nos dão lições de aprendizados e esclarecimentos, para que busquemos nos entendermos uns com os outros, para que aproveitemos essas oportunidades benditas que o Pai nos dá todos os dias, no sol renascente, para que nós possamos nos perdoar, para que nós possamos nos entender, para que possamos refletir todos os dias a importância da nossa simpatia, da nossa fraternidade, do nosso entendimento espiritual. Essa doutrina amplia a nossa visão sobre a vida, meus irmãos. Ela nos esclarece, nos consola, mas nos dá, como um farol que vai iluminando o nosso caminho, a certeza de que nós estamos justamente nos lares a qual nos comprometemos, nas tarefas a qual nos comprometemos, nesse momento no qual nos comprometemos a renovarmos o nosso espírito, a reconstruirmos novos sentimentos que ainda nós desconhecíamos ou que muitas vezes estão ainda, guardados no nosso espírito. Nós precisamos deixar florescer esses sentimentos, desabrochar esses sentimentos, para que nós possamos colocar em prática nos nossos dias a oportunidade grandiosa que o Pai nos dá de seguirmos firmes nesse propósito. Mais uma reencarnação, mais um dia, mais uma hora. E são minutos de decisões importantes, meus irmãos, por onde nós andarmos, por onde nós estarmos. Muita atenção o que nós vamos decidir, o que nós vamos pensar, o que nós vamos falar ao outro. Muita atenção. E como nos diz aqui Emmanuel nesse texto belíssimo, não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. Não vamos adiar esse trabalho da caridade. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação, e se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Ou seja, nem sempre nós estamos nos ambientes em que nós gostaríamos de estar. Nem sempre nós estamos com aqueles espíritos que nos fornecem as melhores energias e os melhores pensamentos. Nem sempre vamos ter nas nossas condições diárias esses irmãos que comungam das nossas ideias cristãs e das nossas ideias espíritas. Mas nem por isso deixemos jamais de trabalharmos pelo nosso progresso e de auxiliarmos esses irmãos a seguirem firmes também nos seus próprios progressos, nas suas próprias caminhadas. Responderemos por isso também. Escolhemos nessa jornada estarmos aqui juntos, seja com quem for, meus irmãos, e onde for. Muito obrigado. Muito obrigado por esse texto belíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site